Olá! Tá começando o 100º, Bia? 40º, né? 40º. Episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinando nesta semana pela ExpressVPN e pela Firmou Consultoria. Eu sou o Marcos Mendes e claro que assim como outra semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio e Professora Pasquale também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Podia estar melhor se não tivesse tão quente, né? Eu tô com a produtividade lá na casa do chapéu. Nossa, hoje o dia nada rendeu, impressionante. Com o calor, realmente. A gente já discutiu isso aqui, né? Mas o calor mina a produtividade, é impressionante. Totalmente. Aqui em São José tem passado dos 35 tranquilamente na última semana. Nossa, assim. Meu Deus. E aí na hora de gravar faz o quê? Fecha a janela, bota a espuma na janela, desliga o ventilador, fecha as portas todas e torce para não derreter ao final de 1h30. Nossa, né? Basicamente essa conta que a gente faz. Meu Deus do céu. Mas tá bom, vamos gravar um episódio bacanudo. A gente tá gravando numa terça-feira à noite, atípico, então se tivermos meio zuretas... Sem café e ó... aguinha gelada no lugar. Exatamente, eu tô com a minha aguinha aqui também, não vou bater nela pra não derrubar em cima do computador, mas acreditem, ela tá por aqui também. Então vamos começar aqui com os follow-ups em relação aos últimos episódios. E a gente falou sobre alguns métodos, a gente vem falando desde o começo, né, de métodos para você otimizar e potencializar a sua produtividade. E o Maurício Bonani passou a dica de um projeto que ele falou, interessante que, aí abre aspas, o projeto se definindo, né, ajuda o usuário a criar a sua atmosfera perfeita, fecha aspas, para o trabalho. Ele falou que isso serve para estudo também, outra atividade que demanda de foco, e é o Atmoify. Já ouviu falar, Bia? Não, primeira vez. Atmoify, é isso mesmo. Atmosphere e é o Spotify de criar a atmosfera. Atmosfere-se. Exato. Bruna Marquezine vai à loucura. E é o seguinte, a hora que você acessa lá, eles explicam que você pode adicionar faixas de áudio, adicionar efeitos sonoros, tem uma ferramenta de mixagem também para você equilibrar esses sons todos. Você pode cadastrar perfis diferentes, então foco manhã, produtividade noite, que você talvez não queira a mesma trilha, coisa assim. Sim. E ele tem timers também. E é interessante que entrando lá, além das faixas de áudio que você pode adicionar, inclusive a partir do YouTube, que o YouTube tem, né? 12 horas de som de lareira estalando, sons de tempestade, essas coisas assim. Aqueles que eu uso, né, que vocês já conhecem. Exatamente, né? Tem o mixer também e tem efeitos sonoros de ambiência, então barulho de falatório de bar, aqueles sininhos malditos que todo vizinho tem, que chacoalha assim com o vento, fogueira, vento nas árvores, pássaro, né? Onda nas pedras, chuva forte, vento forte. Então você pode ir mixando e misturando isso. E ele também tem um projeto de código aberto, que eu vou deixar o link aqui no GitHub. Para quem souber o que fazer quando cai naquela página, já tem ali também para vocês poderem dar uma fuçada. Interessante, né? Muito bem, legal. Pessoal que tem problema com foco, tá buscando ainda uma ferramenta aí para fazer testes agora nesse início de ano. Tá aí, mais uma opção para experimentar. Aí a galera do TDAH aí conta pra gente depois quem testar. Se gostaram, o que funcionou, o que não funcionou, a gente quer saber, tá bom? Muito obrigado. E no iOS, aliás, pintou faz um tempo, nativamente, alguns sons de padrão, de white noise, dark noise, grey noise, pink noise. Então dá pra ativando, colocando atalhos e coisa assim. E isso complementa um aplicativo chamado Dark Noise, que ele sempre foi muito poderoso na parte de você também compor qual que é a sua orquestra sinfônica de barulhos para sua trilha. Então você mistura chuva com vento, com uivos e lareira, sei lá. O problema é que os loops de áudio são muito curtos e muito perceptíveis. Certo. O que é péssimo para quando você tá com uma faixa de fundo, tipo barulho de chuva, né? A hora que você pega ali o loop, você começa a perceber isso e tira o foco do trabalho. Pelo menos comigo é assim, né? Você já começa um estalinho, vem depois mais 2, daqui a pouco dá o loop. Um estalinho, 2. Isso mata completamente a produtividade. Então, se esse Atmoify conseguir mesclar bem o fim da faixa com o começo da própria faixa, aí pode ser interessante e você não fica percebendo as emendas e não tira o foco do trabalho, né? Olha só. Mas aí, obrigado aqui ao Maurício Bonani e experimentem isso, pessoal. Acho que é um jeito... que tô pra ver ainda alguém falou, nossa, não, coloquei o barulho de chuva e minha produtividade caiu horrores, eu nem dormi. Não, é uma coisa que ajuda mesmo, né? Quase uma deprivação sensorial do bem, né? E te permite focar ali no que você está fazendo.
Recomendo. Então, dá uma espiadinha, @moify. E vou deixar o link na descrição também pro Dark Noise, para quem quiser conhecer. Muito bem. Agora, Bia, sobre o uso do Outlook, o Ricardo Consolo falou o seguinte: Outlook em 2025? Eita. Se você for dar uma chance, dá pro Thunderbird, renovado aí, modernizado nesse ano para Windows, para Mac, para Linux também. Então, eu fui lá testar o Outlook, baixei, e por algum motivo o administrador da conta acadêmica lá da UFPR não quer que as pessoas usem o Outlook, pelo menos não no Windows. Então, não rolou. Aí eu desanimei totalmente, porque a ideia era ter um ambiente só para todas as minhas contas, né? Pessoal, profissional, acadêmico. Acho que esse é o grande lance do Outlook, né? Mas eu sei que o pessoal da informática lá é bem código livre, não curte esse negócio de Windows. Mas o Outlook tem problema, realmente, com vírus e essas coisas assim, né? Curiosamente, no Samsung Mail, aqui no ambiente Samsung, calendário, e-mail, etc., funciona super bem. E pelo menos para contas de e-mail eu tenho todas numa única visualização. Mas eu acho que de repente com o Thunderbird tá liberado, viu, Ricardo? Eu vou dar uma olhadinha e depois eu trago atualizações para vocês, tá? Boa, conta aqui pra gente assim. E falando sobre Outlook, é interessante que eu tô passando por um processo de migração de um trabalho em equipe que era no Slack e tá indo pro Microsoft Teams. E tá todo mundo passando exatamente por todos os problemas que todo mundo sabe que passa durante essas transições assim. É muito curioso, né? Que até acostumar, as coisas não estão no lugar que você conhece, tem que sair indo atrás, tem recurso que não tem, o que tem é diferente, né? E é chato, né? Você tá acostumado com as coisas do teu jeitinho, e tem toda mudança, e você tem que até encontrar as coisas e se acostumar, né? Com o ambiente novo, é chato, realmente. É curioso, sei lá, o Teams, ele não parece que é da Microsoft, ele parece que é de uma startup que começou há 6 meses e só botou o produto no ar para poder lançar logo e dar conta para investidor, porque ele é tão rudimentar, não parece, por exemplo, é um exemplo besta, mas que eu acho que é simbólico. O Slack, se você vai agendar uma mensagem para alguém que mora num fuso horário diferente do seu, ele fala assim, a pessoa, ou então a pessoa mora na Europa e agora aqui, estamos gravando 8h30 da noite, né? Aparece lá no Slack, automático. Escuta, lá na Europa agora, são 8h30 aí, mas meia-noite e meia, você quer mandar mensagem? Ou quer agendar, né? Então ele vai ajudando isso, talvez tenha isso no Teams, eu não consegui encontrar. O próprio agendamento de mensagens é um pouco, de envio, né, de mensagens é um pouco mais rudimentar, então é engraçado ver. Ele é o Slack há 6 anos, assim, tá bem atrás, mas tem mesmo essa questão de costume, né? Vamos ver como é que... Eu só aprendi que não adianta reclamar essas coisas, que se a empresa decidiu, tá decidido. Não fique se estressando, né? Aceita que dói menos. Esse é o famoso aceita que dói menos. E é só esperar 4 anos, 3 anos, que aí vai voltar pro Slack, aí todo mundo vai reclamar, nossa, o Teams era tão melhor, agora no Slack eu não sei onde tá mais nada. Então isso é tão cíclico e pendular que eu já... desapeguei, mas que o Teams é mais atrasadinho, isso é. Eu tô passando pela mesma situação, tô num projeto novo aí, e a plataforma escolhida foi o Zoom. Eita! Depois de 4 anos, eu acho que eu usei o quê? 2020 ou 2021, lá na pandemia, aqui estou eu no Zoom de volta, passando pela mesma situação, me ambientando, tá tudo tão diferente daquela época pra cá. Mas tá funcionando redondo, né? Não vi maiores problemas, e eu não sei se eu acostumei com o Teams, o que é, não sei. Eu acho que você aceita que o negócio é ruim mesmo e... Tem que trabalhar de qualquer jeito, vamos fazer o melhor da situação daí você acaba não achando mais tão ruim, né? Exceto quando um usa outro, compara, fala, nossa, bem melhor esse aqui, né? Mas tô me ambientando no Zoom ainda. Que coisa, eu dei uma caçada, isso não é indicativo de nada, mas é só um dado curioso, né? Da alta histórica de outubro de 2020, que foi o recorde de valorização da Zoom, a empresa perdeu já até hoje 86% de valor de mercado. Que coisa, né? Foi uma empresa da fase da pandemia. Eu acho que foi um dos grandes ícones, né? Zoom, sinônimo de pandemia. E vamos combinar que qualquer coisa que remete àquela época, assim, o pessoal tá evitando, né? Então... Pois é, né? O que eu não acho necessariamente bom. No último semestre na Federal... não teve praticamente nenhuma atividade, assim, em Teams, essas coisas, foi tudo presencial. O
que não é bom, porque embora tava todo mundo enjoado, cansado, né, de época da pandemia, morando dentro do Teams, né, para algumas coisas dava para continuar usando, sabe? Reuniões, algumas discussões, umas bobeiras, assim, você se desloca, pega trânsito pra... Nada justifica, a não ser que tenha coffee break. Esse beleza, mas se não tem coffee break, não justifica. E de ações da pandemia eu cacei aqui agora também a Peloton, que é a esteira, a bicicleta que faz, né, aspecto meio social, etc. Da alta histórica deles, ali de dezembro de 20, até hoje também desvalorizou 97,8%, tá no menos 94 agora. Outra, assim, você rivalizar com o peso argentino de desvalorização, você tem que ter feito força, mas conseguiu. Que tragédia, né? Foi bom enquanto durou, ou não. Bom, seguindo aqui com os follow-ups, sobre a Amazon não deixar mais fazer aquele download de e-books do PC, eu sei que você tem um follow-up a respeito disso, né? Ai, gente, eu fui lá olhar os livros, né? Eu comentei isso lá no Telegram. 344 livros adquiridos desde 2009. E muita gente me respondeu também que tem livros na casa das centenas, né? Eu sei que eu desanimei, né? Eu tinha algumas coisas guardadas, que eu fiz um mega backup lá por 2014, 2015, mais ou menos, né? Ah, não, mas bateu uma preguiça muito grande, eu selecionei uns 20 ali que tem bastante anotação, highlight, que de repente seria interessante eu ter guardado numa pasta, né? E o resto, livro de ficção, assim, deixei pra lá, sabe? Só os de não ficção, os que eu usei pra pautas aqui do podcast, esses eu fiz backup de tudo, né? E o pessoal mandou também dicas, aí tem um script interessante aí que dá pra você, até amanhã dá pra usar ainda, né? Amanhã da gravação ou amanhã da publicação? Amanhã dia 26, de quarta-feira. Você tá ouvindo então, quarta, hoje dia da publicação, lá. então corram. Corre lá, tem um script lá que funciona, que baixa bem. Eu vou mandar o link depois aqui pra vocês acessarem, o Marcos vai deixar na descrição. Sim. Mas eu desanimei, gente. Eu já tinha pegado, já peguei os 20 livros lá, não quis mais saber disso e pra mim é assunto encerrado. Mas que eu vou pensar, eu tô repensando, gente, algumas coisas. Sabe, comprar livros na Amazon, eu tô repensando sim, e tô repensando o Kindle, tá? Tá cada vez mais sedutora a ideia de eu pegar aquele Books Palma, primeiro do tamanho do smartphone e tal, né? E de repente ter o livro físico e uma cópia digital dele, não sei. Eu tô pensando, tá? Mas a Amazon realmente faz a gente pensar nisso. Muita gente respondeu, comentou também com os jogos da Steam. A mesma coisa, você compra uma licença, né, do jogo, não o jogo. Tem versões do PlayStation aí que nem HD tem, então é complicado e dá uma discussão boa isso, né? Sim, é. A gente não possui as coisas que compra mais. Essa que é a grande verdade. No mundo digital ficou assim, o que eu discordo, tá? Se quiser guardar, tem que ser o físico mesmo, né? Comprar ou o livro, ou o arquivo de PDF mesmo, não sei se direto da editora, direto de forma venda independente de autor, de autora, pode ser uma coisa assim. Agora, baixando os livros da Amazon, esse backup, vem os highlights também? Ou vem só o livro cru? Se você tiver marcado, né? Então, é porque daí não é um arquivo só, tem o arquivo do livro. Tá. E os do highlights e das notas são arquivos separados, mas tem o mesmo nome, muda a extensão. Então você tem que copiar tudo. Tá. Se você plugar o Kindle, alguns Kindles não deixam mais, mas se você ligar o Kindle na USB no seu PC, assim, para usar como pasta virtual e você arrastar e soltar, você vai ver que o nome do livro que você comprou lá tem mais 2 arquivinhos ali com o mesmo nome. Tá, então tem essas informações aí também de onde você parou, né? Sim. Então são informações que ficam guardadas no arquivo separado. Então se você quer tudo, salve tudo. E o que eu fiz é pastas e subpastas. Uma pasta com o nome do livro, dentro dessa pasta todos os arquivos referentes àquele livro. Acho que essa é a melhor solução. E aí, como que você vai organizar isso que você está baixando? Tá, na pasta livros. Eu deixo no HD aqui do computador e deixo na nuvem também. Tá, que assim, você vai jogar no Evernote com as anotações, alguma coisa assim, pra poder achar rápido. Só as anotações. Anotações. Aquilo que tá naquela página do Kindle, que tá pronto. Eu capturo a página e jogo no Evernote. Então são coisas diferentes, né? Sim. É isso que eu queria saber, né? Armazenar, como você tá organizando mais mas isso de jogar no Evernote eu não fiz com os antigos, não. Tá. Eu não fiz isso com muito trampo.
Não, tô fazendo de ano passado pra cá e pretendo continuar. E caso eu pegue algum livro pra reler, né? Por isso que eu salvei aqueles que eu quero reler ou que eu li e gostaria de fazer anotações. Esses eu guardei tudo direitinho. Quem sabe aí no futuro não faça isso também, né? Né? Isso é uma coisa que só você esperar uns 2 anos vai dar pra agentes com IA fazerem pra você. Você fala, ó, pega todos esses arquivos aqui, joga as notas no Evernote, bota as tags que precisar pra que eu consiga achar isso depois e manda bala. Exatamente, né? Essa que é a ideia do meu futuro Bia GPT. Tudo facilmente buscável, rastreável e que conversam os conteúdos uns com os outros. É isso. Pô, e eu vou sim deixar aqui na descrição. É o link que o Michael compartilhou do projeto do GitHub lá pra facilitar o download, coisa assim. Isso, esse aí. Tá. Então você já tem. Alerta. Agora que eu vi ali. Sim. Ele só colocou alerta, ó. Achei na internet esse código, usem por conta e risco. Ele falou que deu até erro pra ele, né? Começou a baixar, mas teve e-book que deu erro no download. Ele falou que tentou editar o script pra tentar ir mais rápido. Pode ser isso, né? Que tenha batido lá no rate limit da Amazon. Ele falou que ele reduziu o delay de download, parou de baixar na 3ª página, quer testar com mais calma, então testem. Mas e se não vários funcionar... youtubers americanos usaram esse mesmo link, esse mesmo projeto do GitHub. Tá. Bom, eu tava atrás disso, né? O YouTube sugeriu um monte de gente. Todos usando essa mesma dica e falaram que funcionou bem e tal. Eles até explicam. Se você colocar lá, vai no YouTube, coloca GitHub, Backup, Kindle, Books, etc. Você vai achar com certeza vários youtubers falando disso, tá? Maravilha. E se não funcionar, é uma ótima oportunidade para jogar. A gente vai falar daqui a pouquinho do Claude 3.7, né, que saiu. Mas para jogar lá, deu esse erro, o que eu faço? Tá aqui o código, mexe para mim, corrige para mim, né? Mas sejam rápidos, só vale até hoje, 26 de fevereiro. Então, por uma parcela escutando aqui, já foi. Mas a gente alertou aqui na semana passada, né? Isso aí. Agora, para passar a régua nisso, a gente recebeu um feedback, uma mensagem, um follow-up do Rodrigo. Ele falou que na época que comprou o primeiro Kindle dele, que faz tempo, ele ia de metrô pro trabalho e ele ia no iPhone. Falou que o iPhone era 3.500, o Kindle era R$300. Então, experimentou e gostei. Ele falou que tanto da tranquilidade de segurar um aparelho mais barato em caso de roubo, quanto a versatilidade também de você trocar de livro no metrô, né? Você ter que carregar uma sacola de livro, coisa assim. E sobre essas mudanças de regras da guarda do e-book, né, que a gente comentou agora, ele falou, será que a Amazon não está migrando para um Web3, por exemplo, que cada exemplar passa a ser único, atribui a uma carteira em blockchain, coisa assim, que essa é uma forma de aprimorar até a gestão de direitos autorais? Eu vou sair da frente e dizer que eu acho que a Amazon não liga tanto para isso neste nível, mas o que você acha, Bia? Já se importou mais, né? Realmente, eu não tenho mais visto muita iniciativa deles nesse sentido, não. É uma solução ótima, acho que para editoras, para autores, para autoras, mas na escala da Amazon, ela quer que você assine o Amazon Prime, compre livros e acabe comprando papel higiênico também junto, né? Não é exatamente ali o foco dela, mas é sim, acho que o poder de tudo que tem de blockchain é exatamente esse tipo de registro e a cadeia de registros e de posses, etc. É uma boa ideia, mas a Amazon... não é o negócio dela fazer isso, eu acho. Eu vi um bochicho aí que o Mercado Livre vai começar a vender livros também. Livros digitais, né? Olha. Pois não sei se vai vingar, não sei se é quente, se isso aí é só um vaporzinho, mas a gente discutiu isso aqui, né? As lojas de livros virtuais aí praticamente não existem mais, a não ser a Amazon que domina tudo, que é péssimo, né? Né? E no Brasil, o Mercado Livre... no Brasil, né? Então, no Brasil o Mercado Livre engoliu a Amazon. A Amazon não conseguiu entrar em nenhum mercado direito aqui. Tudo bem, se assina o Amazon Prime pra ver. Vai ter o James Bond da Amazon, né? Que dá um medo danado que eles vão fazer essa franquia. Mas aqui não colou, né? O Mercado Livre domina, eles têm uma rede de entrega e logística que é mais eficiente que a dos Correios, uma frota que é o dobro da frota dos Correios. Teve até um papo que eles iam comprar os Correios faz um tempo, né? Acho que morreu essa história. Mas a Amazon não conseguiu. Então o Mercado Livre entrar agora nesse segmento de livros da Amazon, acho que é a cereja do bolo aí desse domínio que eles fizeram na região aqui, né? Confesso que eu ia gostar de ver uma concorrência aí mais acirrada nesse sentido, né? Mas, infelizmente, a gente tem que se contentar com o que tem, né?
Pois é, né? Mas se eles fossem fazer isso, agora é um momento ótimo, por conta desse lance todo da Amazon. E a gente vai falar sobre uma coisa curiosa envolvendo livros digitais, pirataria e etc., que virou notícia, o pessoal se divertiu. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está patrocinando aqui mais uma vez o Área de Trabalho e segue resolvendo tudo para quem precisa resolver. Toda a parte da vida PJ, do CNPJ, de pendências, dos perrengues. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, se você quer abrir a sua empresa ou aproveitar o começo do ano para resolver alguma pendência chata, ou então, vale lembrar, imposto de renda está chegando, a Firmou também resolve. Ela resolve, né? Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem disso, porque foi graças a ela que lá em 2022 ela ajudou a gente e resolveu para a gente a abertura da rede. A gente não viu uma burocracia, um problema, um atraso até hoje. É assim, o nosso firewall anti-burocracia, eles caem lá, eles resolvem, é uma maravilha. E ela conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia certa e de custos, a categoria certa para cada tributação, coisa assim. E a legalização ela faz também do jeito certinho para você poupar tempo, ganhar vida, porque isso também é produtividade, deixa na mão dela que sabe o que está fazendo e se concentra no motivo pelo qual você está abrindo ou mantendo a sua empresa. Então, para conhecer melhor tudo o que a Firmou oferece e se livrar desse perrengue, que é essa parte burocrática aí, financeira, de legalizar a empresa, manutenção fiscal também na empresa, faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui pra gente. Então, mais uma vez, Facebook, Instagram, @Firmou Consultoria. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Muito obrigada a Firmou Consultoria por manter o Área de Trabalho em pé, toda a empresa e também os nossos ouvintes em dia. Muito obrigado e vamos lá. No treinamento da IA da Meta, assim como todas as outras grandes IAs, eles usaram tudo que acharam pela frente para alimentar o modelo, ele engolindo tudo e aprendendo a escrever, e é assim que os LLMs nasceram, né? No caso da Meta, foi comprovado que eles usaram alguns bancos de dados gigantescos, um só tinha, por exemplo, mais de 80 teras de livros pirateados, baixados por torrent. Eles baixaram 3 pacotões desses, e o que aconteceu foi que num processo que foi aberto contra autores e editoras, né? Quer dizer, que editoras e autores abriram contra a Meta, foi lá compartilhado com o tribunal, isso vira informação pública, as comunicações internas do Facebook a respeito disso. E aí apareceu uma conversa lá de um funcionário pro outro. Escuta, é estranho, né, usar torrent para piratear livro nos computadores do trabalho. E o outro fala assim, nossa, é verdade, né? Mas tudo bem. A OpenAI também fez. Pode crer, né? Então, mas vamos usar o VPN aí, só para garantir, né? E aí fala, e aí, Meta? E ela admitiu, né? A gente pirateou mesmo, mas não foi tão grave, porque a gente não compartilhou, né? É tipo o Bill Clinton, né? Como é que é? Eu fumei, mas não traguei, sei lá, o negócio do cigarro de maconha dele. Não compartilhamos, então não é pirataria. A gente se certificou de só baixar o material pirata e não disponibilizamos. Nossa senhora. A emenda sai pior que o soneto, né? Então... Mas isso abre um precedente, né? Vai ter muita gente falando. Já não basta o lance da Amazon aí, né? Eu vi muita gente falando. Então, se comprar não é possuir, copiar não é roubar. Alguma coisa assim. Né? Olha, para vocês verem como quando entra as grandes corporações nessa discussão aí, olha os desdobramentos, hein, gente? Então, isso aí ainda vai dar uma confusão. Mas não é nada mal uma inteligência artificial alimentada por livros, todos os livros do mundo, né? Melhor do que só pelo feed da Choquei, né? Nossa! Meu Deus do céu! Mas e tá rolando muitos processos, né? É curioso que, por exemplo, o New York Times está processando a OpenAI e a Microsoft por conta de uso indevido de dados, mas na últimas 2 semanas, baixou lá uma regra da diretoria do New York Times de que pode usar IA, não para escrever matéria para sair no jornal, mas como parte do processo interno e também externo de publicação, vai ter checagem de fatos, etc.,
mas pode adotar a IA, né? Curioso que de um lado está processando por mau uso e a OpenAI é uma das liberadas para eles usarem, né? É uma coisa meio cíclica, estranha, né? E, por outro lado, e mesmo com o processo fazendo isso, e por outro lado, a Thomson Reuters acabou de ganhar um processo de acusação de uso indevido de material registrado deles para treinar modelos de linguagem. Então, tem vários processos rolando, alguns dão ganho de causa ou são mais favoráveis às empresas e LLMs. Apareceu pelo menos um grande agora que foi favorável à empresa detentora que gerou pelo menos os materiais. Então, a gente vai ver muitas brigas e vai ser interessante observar como é que o mercado reage. Vamos pegar pipoca. Exato, tem muita parceria. A OpenAI fez parceria com todo o mercado editorial, menos o Times, né? Então estão se estruturando aí de vários jeitos, né? Muito bem, vamos acompanhar os desdobramentos. Uhum. Agora, o Albert mandou pra gente um relato bem interessante de como que ele usou várias ferramentas para ajudar os alunos num curso. Ele falou, ontem fui dormir e deixei um arquivo de 13 horas e 9 minutos de um áudio sendo transcrito pelo Whisper, rodando localmente no Windows, por meio do terminal, né? E em 1 hora de processamento, que foi quando ele foi dormir, ele falou que ele tinha transcrito 3 horas e 52 minutos de áudio. Então, isso aí estava usando o modelo médio, né, que tem o modelo base, que é mais rápido, tem o médio que ele é um pouco mais demorado, mas é mais preciso, né? Ele falou, fez uma regra de 3 básica aqui, então chegou num tempo de 3 horas e meia para transcrever 13 horas e 10 minutos de áudio, que é um tempo excelente, ele falou, né? E ele comentou que não dá para saber exatamente aí o tempo que ele foi dormir, o terminal não faz essa marcação exata, mas a primeira hora de base deu para ter essa noção. Ele falou que foi um curso de 3 dias de duração e ele concluiu. Agora eu vou pegar essa transcrição, vou processar com algumas IAs e fazer um material de apoio para quem participou do curso. Uma espécie de apostila. Excelente, né? Muito legal. Parabéns, Albert. Adorei a sua ideia. E é bom lembrar que o tempo depende muito dos seus recursos aí de hardware também, né? Então, eu não acredito que um PCzinho básico aí, esses que vendem por aí, de laptopzinho de R$3.000, vai fazer isso em 3 horas e 30, né? Então, depende mesmo do equipamento que você tem. Mas muito legal, viu? Parabéns pela iniciativa. Seus alunos vão adorar, tenho certeza. Sim, e se você ensina e está usando IA para esse tipo de geração de material de apoio, também conta pra gente, que eu acho que isso é uma coisa que vai ajudar bastante no dia a dia de outras, tanto alunos, quanto também quem está ensinando, porque dá para circular essa informação assim na aula, né? E potencializa para todo mundo. Isso aí. Agora, ainda sobre isso, né, e até com base mesmo no feedback que a gente pediu para vocês mandarem, o Attila Indalessi falou o seguinte, sou professor universitário e tenho uma filha de 7 anos, e sobre a minha filha, a gente tem um objetivo utópico, que ela só vai ter um telefone quando puder comprar um. Ele segue, sei que é utópico, mas até agora a gente está levando. Ela não tem e não usa o nosso telefone. E quanto às aulas, toda a didática da sala de aula já precisava mudar. E a IA está acelerando isso. Uma aula expositiva tradicional não faz mais sentido, e um episódio do Naruhodô, Nerdologia ou Khan Academy vai ser melhor do que a minha aula por diversas razões. O que eles não conseguem fazer é a parte da interação, que a aula hoje em dia tem que ser sobre isso. Ele fala, pensando nisso, o trabalho de casa, sendo uma pesquisa, tem que servir de base para um debate na sala de aula, uma dinâmica, um estudo de caso, uma coisa que o aluno possa provar que ele pesquisou, que ele entendeu o assunto, e nessa a gente consegue ter um pensamento crítico sobre o que foi pesquisado, aplicar em outros contextos, praticar também. Os alunos também colam e consultam IA durante a prova escrita, então estou utilizando cada vez mais as provas orais e trabalhos expositivos. E ele fala, quem ensina aprende 2 vezes, né? Então a gente tem mesmo que repensar tudo. Ele está ainda aprendendo como é que vai ser. Muito bacana, né, Bia? Então, muito professor já está adotando a sala de aula invertida. Não sei se você já ouviu falar, se os nossos ouvintes já conhecem. Basicamente, sala de aula invertida porque o professor manda antes as videoaulas, vídeos do YouTube, PDFs, material de referência em geral, para os alunos lerem, assistirem antes e chegarem na sala de aula já tendo ciência de tudo e a partir daí desenvolver atividades, discussões. Então, é uma maneira de fazer os alunos interagirem mais nesse tempo em que tudo está na palma da mão e está tudo fácil de você achar, né? Então, as vantagens são que tem a curadoria do professor, ele que seleciona ali onde você vai assistir as coisas, né? O material de leitura também, então, é a curadoria do professor, então é o ponto de vista dele ali que prevalece, né? E depois a aula fica menos enfadonha, essa é a vantagem para os alunos. Aí eles podem usar
dispositivos digitais, conversar com o professor. Geralmente, o que ele faz? Ele passa um questionário, dá uns minutos ali. Às vezes as pessoas discutem em grupo as perguntas, ou então fazem sozinhos, dependendo da disciplina, né? Uhum. E no final todo mundo faz uma grande discussão, responde, desenvolve, e é isso. Acho que é um modelo muito adequado para os tempos atuais, aí, resolve esses problemas aí de tédio, falta do telefone na sala, dá uma movimentada, entendeu? Então, acho que é uma boa solução começar por aí. Sim, com certeza. Gostei muito desse Porque feedback. você não entra com o telefone, com um aparelho digital na aula, mas você já fez isso fora da sala de aula. Então, você só traz ali o que você pesquisou, suas anotações, né? Ainda que sejam todas digitais, né? Você já assistiu aquele conteúdo, você já leu, já participou. Por isso que ele coloca o questionário numa folha, né? Você vai lá, responde à mão, ou digita, imprime, leva, sei lá. Então, é uma maneira de fazer os alunos conversarem mais, interagirem mais, sem ficar com o nariz na tela o tempo todo. Agora, seguindo aqui com o que pintou nessa... Eu vi que isso chamou a atenção da Bia, achei curioso, né? Também tem sobre, não é exatamente um uso indevido, mas um uso criativo da obra do Werner Herzog. Bom, ele atua, ele tá em Star Wars, mas também tem documentários extremamente conceituados e sérios e profundos. Sim. E ele tinha dito o seguinte, né, que nem em 4.500 anos vai dar para uma IA fazer um filme do tipo que eu faço. Aí um diretor falou assim, challenge accepted. E ele fez o seguinte, né, pegou toda a obra do Herzog e treinou. É um projeto que veio de antes do ChatGPT, um projeto de, sei lá, os últimos 10 anos. E o ChatGPT apareceu no meio do caminho, né, até ajudou ali nos 45 do segundo tempo. Mas é isso, né? É um filme que conta, inclusive, no elenco com o Stephen Fry, né? O pessoal sabe quem é, né? Se não souber, eu deixo aqui na descrição. É um filme chamado About a Hero e vai abrir o Festival Internacional de Documentários lá em Amsterdã. Curiosíssimo, né? Pois é, não é uma obra original dele, mas uma IA, vamos dizer assim, que fez um curso de cinema, né, com o estilo dele, aprendeu o estilo dele e criou um script que foi filmado e tá aí o resultado. É uma coisa interessante porque a gente esperaria ver esse tipo de coisa com autores já falecidos, né, mas o Werner Herzog tá vivo. Não tem a resposta dele aí, a reação dele a isso, não? Então, é curioso porque ele falou pro Herzog, eu tô fazendo um filme assim, 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 e o Herzog falou, cara, boa sorte. Tá, ok. Ele falou assim, manda bala. Eu acho que vai dar errado. E o roteirista falou assim, tudo que eu precisava era ter esse incentivo a mais, né, pra fazer o filme dar certo mesmo, etc. O Peter Vinikiewicz. Então tá aí. O nome do filme é About a Hero. Pelo menos não deu um ataque de pelanca, né? Exato, mas a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link para uma entrevista com ele, que ele conta até da origem da ideia de fazer isso, porque ele fala, cara, há muito tempo o Google tinha uma ferramenta que era super incipiente, era o Google Compose, que era um autocompletar bem mequetrefe para e-mails. E eu percebi que foi passando o tempo, foi deixando cada vez mais e-mails para essa ferramenta responder, que ninguém sabia que era a ferramenta que estava escrevendo, e isso há um tempão, né? Não tinha nada de ChatGPT, nada assim. E aí ele fala, cara, eu pensei, se as pessoas naquele momento não perceberam isso, eu pego do outro lado do espectro, o Herzog falando em 4.500 anos, eu falei, eu tentei imaginar o mundo que é 4.500 anos, eu acho que isso já vai estar resolvido. Então eu resolvi tentar cumprir esse desafio e fazer. É um projeto interessante, né? E acho que só para passar régua nisso, uma crítica que a gente vê que é muito, e é verdade no fim das contas, é que esses modelos todos, eles... É até meio batido isso, mas vamos lá, para alguém que nunca se deparou com essa discussão, eles não criam nada essencialmente novo. Eles receberam todo o conteúdo gerado pela história da humanidade e vão combinando, achando as combinações matemáticas mais prováveis ou mais criativas disso acontecer. Criativo é o quê? Ao invés de você pegar a combinação que é 100% a mais provável, você pega a 93% mais provável. Nesses 7% vão estar os inesperados que levam um texto, por exemplo, para outro caminho. Então, é assim que eles geram as coisas, mas não criam exatamente nada novo. Então, você treinar todo o modelo com material todo gerado pelo Herzog,
vai ser muito na voz dele, mas vai ser só derivativo dele, e não essencialmente como se ele tivesse criado um documentário novo, um filme novo para trazer. Então vai ser muito interessante observar isso. É claro que o filme não foi gerado só, tipo, cria um filme aí, pá, né? Foi gerado, foi revisando, foi refinando, né? Foi parte do processo aí de criação. Mas é um projeto bem interessante. About a Hero. Eu vou deixar aqui na descrição o link com essa entrevista com ele para entender melhor, para quem quiser se aprofundar. Agora, da parte genética, que é uma que a gente também vem comentando bastante aqui, até pela familiaridade da Bia com isso, né? O Matheus mandou o link do Derek lá do Veritasium, que fez um vídeo explicando como é que funciona o AlphaFold, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes como é que ele foi desenvolvido, as aplicações para previsão e enovelamento proteico, né? Exatamente, o dobramento de proteínas, né? Isso, E a gente já discutiu bastante sobre ele aqui, mas o Derek tem um jeitinho dele de explicar que vai quebrando e facilitando. E, bom, é um vídeo de meia hora versus as discussões que a gente tem aqui acabam sendo um pouco mais condensadas, né? Mas as aplicações Muito da parte de vídeo. Estudos e materiais e tudo que tem a ver com proteínas, né? E o que tá vindo aí agora, imagina um chat GPT, mas de dados, unidades biológicas, de DNA, informação biológica, acho que esse é o termo mais correto. Genômica, proteômica, lipômica, metabolômica, todas as ômicas aí da biologia e da bioquímica e da biologia molecular, aí tudo num grande banco de dados e a partir daí predizer funções proteicas, construir moléculas novas. Isso é uma coisa bem incipiente, se chama biologia sintética. E olha o que vem por aí, né? Várias startups estão surgindo já com esse objetivo. Então, eu acho que nos próximos anos aí vai aparecer coisa muito legal nesse sentido. Estou muito curiosa. Eu também, certamente. Agora, também sobre esse assunto, isso foi uma notícia que foi repercutida até na Nature, né? De que a empresa chamada Basecamp criou um banco de dados ético, basicamente, e diverso para investigar evoluções médicas e é o maior banco de dados para treinar modelos fundacionais de IA que integra DNA, proteína, aspectos ambientais, né, não ambientais só de clima, mas da parte microambiental ali do contexto da população, dados geográficos também, e estão dando para a IA um contexto que é importante, que é muito além do que bancos de dados públicos têm à disposição. E isso é com parcerias em 25 países pelo mundo para treinar esse modelo que vai ser usado para esse tipo de investigação científica com base em genética, não só para populações europeias ou norte-americanos que dão de ver a grana, mas com uma diversidade maior do código genético, porque cada genética responde melhor a um tipo de tratamento, me parece, né, Bia? Exatamente. Então, é um campo muito promissor. Vocês que gostam de ciência da computação, mas gostam de biologia também, não tem muita gente especializada ainda em bioinformática, em biologia molecular, com esse pé aí em inteligência artificial, em programação. Olha, é um campo muito grande e se você quer mudar de carreira ou está estudando ainda que carreira seguir, você poderia considerar isso, sim. Então, quem pode dar mais informações é o professor Alexandre lá da USP, a gente já entrevistou ele aqui, né? Sim, que é legal. Conhece bem isso. Mas ainda assim você está restrito a alguns grandes centros, né? A USP, o FMG, eu não sei se tem algum outro lugar que trabalha com isso no Brasil. Mas fora tá bombando, estão recrutando, estão chamando pessoas, tá tendo muita bolsa, então é o assunto quente do momento. Excelente. E o professor Alexandre Cavegato Filho tem escrito para o Estadão, eu acho, colunas opinativas a respeito de IA, do impacto, parte da saúde. O LabDAPS, né, acabou de fazer aniversário, completar, não me lembro quantos anos, mas fizeram também um happy hour, sei lá, eu vi ele compartilhando foto, coisa assim, lá no Blue Sky. Bem interessante o trabalho que eles têm feito. Acabou de começar uma turma nova, o pessoal tá empolgado para mexer com isso, é bem bacana. Boa. Agora eu quero entrar aqui numa coisa que eu vi que a Bia fez um teste, ela compartilhou comigo alguns resultados, a gente vai explorar mais a fundo isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles e depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de bônus ao final desse plano, indo em expressvpn.com/adtrabalho ou usando o cupom ADTRABALHO
no checkout. Se você vai viajar no carnaval, por exemplo, você vai acabar tendo que usar um Wi-Fi público que você não conhece e vai saber como é que está a segurança, por onde estão passando os seus dados, se ele é oferecido de graça por um hotel, por um aeroporto, né, por um shopping, sei lá. Geralmente seus dados já são o preço, uma parte aí do preço da conexão, e você deveria conseguir proteger seus dados, falar não para esse tipo de disputa dos seus dados, e você diz não. Com o ExpressVPN, passa tudo pelos canos impenetráveis criptografados e nem ela sabe o que está acontecendo com os seus dados, com a sua conexão, quais sites, serviços, aplicativos você está usando, por quanto tempo, qual aparelho, versão, nada disso é compartilhado, que você protege com o ExpressVPN. E para streaming é muito bacana, porque se você rotear a conexão por cada um dos 100 países que ela oferece de opção, você vê o catálogo desses países, que é diferente do que tem no Brasil. Contrário também, tá viajando, roteia pelo Brasil e pronto, você vê um conteúdo que por algum motivo só tenha por aqui. E se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você vai ver como é fácil você testar por um mês para colocar no telefone, no computador, no roteador de casa direto se você quiser, na TV, dependendo do modelo, Apple TV, que é como eu uso todo dia, praticamente. Então vai lá, expressvpn.com/adtrabalho para você assinar por 1 ano e ganhar 3 meses de bônus ainda por cima. O link também está na descrição para facilitar. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. E se você não vai viajar no carnaval, vai ficar em casa vendo filmes, documentários, tem muito conteúdo legal que a gente não pode assistir aqui no Brasil, como o Channel 4, que é britânico, Magellan TV, eu gosto muito de documentários. Então, aproveite aí os dias de folga, assine ExpressVPN e curta o seu conteúdo aí de qualquer país que seja. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho. Obrigado. Você pode fazer, sabe o quê? Você vê tudo do Werner Herzog e depois você vê se ficou bom o filme feito com o Ian. É isso aí. Muito bem, Bia. Tem uma coisa, e você acho que é a pessoa certa para fazer esse tipo de análise, de levantamento de comparativo entre o desempenho de LLMs na assistência, especialmente de organização de dados, exploração de dados. A gente falou sobre usar para estudos, compreender melhor com notebook LM, etc. E você fez uma rinha de LLMs para uma situação que é corriqueira, todo mundo já teve que fazer, todo mundo se descabelou, perdeu um tempo danado, pensou, deve ter um jeito melhor. Tem um jeito melhor, Bia? Olha, é difícil acompanhar tudo, né, gente? Mas agora saiu o Claude 3.7, tá para sair um ChatGPT novo aí também, então toda hora atualizações novas, então a gente já tá sempre fazendo rinhas de IAs aqui, né, de LLMs. Agora, eu queria ver, né, eu tô testando mais o Copilot dentro do ambiente do Office, né, e eu vejo, o meu parecer é que eu ainda vejo muito no que crescer, mas ele ainda tá muito amarrado, né. Então eu recebi aqui um cronograma de uma disciplina e eu queria criar um calendário aqui no meu Outlook, né, com todas as aulas que eu vou ter no dia, horário certinho, e o campo, né, do evento seria o nome da aula. Então, beleza, lá fui eu, escolhi o Copilot e o Claude, que é o mais esperto, né, até agora, para fazer essa tarefa, né. O Copilot, porque eu estou em ambiente Microsoft, eu quero criar um calendário para o Outlook, né. Abri o arquivo do Word, dentro do Word, fui lá no Copilot, né, e falei, ó, você tá vendo esse cronograma aqui, esse documento do Word? Então, cria um arquivo ICS para o Outlook, nomeando o evento como aí, o código lá da disciplina, mais o assunto da aula. E aí eu expliquei que as aulas teóricas são às 7h30 e as práticas às 10h30 da manhã, ignore os feriados. Então, o cronograma que estava lá, que eu recebi, acho que eu mandei para você, né? Sim. Tá lá, dia tal, assunto da aula teórica, isso, assunto da aula prática, isso. Dia tal, aula teórica, aula prática. São sempre uma vez por semana, aula teórica, aula prática em seguida. Então, joguei lá pro Copilot e joguei pro Claude, né? O Claude se saiu maravilhosamente bem, né? Ele criou um arquivo TXT, que é os artefatos que ele cria é TXT, né? Mas é só renomear depois, porque é um arquivo ICS de calendário. Ele mesmo te orienta ali, né? Depois que você dá o prompt e ele dá o feedback dele, ele explica, ó, você pega esse TXT aí e renomeia como ICS, tá bom? Eu falo, beleza. E tá pronto, importei ali no Outlook, tava tudo certinho. Curiosamente, eu não falei que horas terminava as aulas. Aí ele deduziu que a aula
teórica que começava às 7h30 terminaria uns 10 minutos antes da prática, né? Então ele colocou automaticamente até 10h20. E a prática ele deduziu que teria a mesma duração da teórica, então foi até 13h40, mais ou menos, uma coisa assim. 13h20. Não, 13h40. E tá, beleza, foi lá e beleza, vamos corrigir o prompt, né? Eu expliquei que a aula teórica vai até 10 e a aula prática vai até meio-dia. Ele, tá bom, vou refazer, refez e tudo certo. Agora, o Copilot, ele podia já fazer o arquivo ICS para mim, né? Ele fala, não posso fazer isso não. Então, ele joga no próprio chat ali o código, você tem que copiar. Aí você cria um arquivo TXT, ali um bloquinho de notas, cola, salva, renomeia para ICS, vai lá no Outlook, importa. Então, olha o quanto a Microsoft ainda pode fazer esse negócio crescer, né? Por que não ali, já que você está dentro, imagina que você faz isso dentro do Office na nuvem. Ele fala, beleza, vou jogar aqui no seu Outlook, aqui dessa mesma conta. Quer que eu crie um calendário novo ou você quer que jogue num já existente? Né? É o que eu esperaria de uma LLM realmente inteligente, né? Então, fiquei um pouquinho decepcionada. Realmente o Copilot ainda está um pouco atrás. A gente está sempre incentivando aqui, falando, vamos ver se vai sair uma coisa legal, porque gostamos do Office, né? O Office é uma bela ferramenta de produtividade, todo mundo usa o tempo todo, Sim. Né? Então, tem muito que crescer ainda. Mas o Claude ganhou e eu continuo usando ele aqui, estou bem feliz. Agora, o Copilot, ele deduziu que a duração da aula teórica e da prática era de 1 hora. Por quê? Tá. Não sei. Mas ele acertou? Não. Nenhum dos dois acertou, né? Porque eu não coloquei, eu realmente me enganei. Teria que ser das 7h30 até as 10. Aí a outra das 10h30 até meio-dia. Mas ele tirou 1 hora, sei lá da onde, deduziu que vai ser engraçado isso, o Claude deduzir que a teórica ia ser até uns 10 minutos antes da prática, né? Com a prática tendo a mesma duração, e o Copilot achar que durava 1 hora cada uma. Fiquei pensando muito nisso. Né? Por quê? Não sei. Passo a bola para vocês. Agora, quanto tempo você acha que você economizou pegando essa ajuda, Caramba. mesmo com essas faltas, versus se você tivesse feito tudo isso na mão, sozinha? Nossa, muito tempo. Quanto tempo ia levar? Uma meia hora. Para pegar todas as aulas. Eu fiz isso com outras disciplinas depois, né? Inclusive, um projeto aí que eu tenho até setembro, que eu tenho várias reuniões, e são em dias diferentes, assim, então ia ter que ser manualmente, inserir 1 por 1, não dava nem para colocar como recorrente. Olha, trabalheira! Então, você coloca lá, ele colocou o campo ali direitinho, né? O assunto da reunião, colocou os horários certos, eu ainda pedi. Coloca um lembrete para 15 minutos antes, para eu entrar no Zoom aqui, me preparar, ligar, tudo certinho, né? E ele criou o lembrete bonitinho ali 15 minutos antes, perfeito. Então ali é um prompt que eu fiz em 1 minuto e mais meio minuto para eu só mudar a extensão do artefato ali, importar para o Outlook e beleza. Tá, acho que esse é o principal ponto que a gente pode trazer aqui para coisas assim, né? Você falar, tudo bem, ele deu uma patinada, precisa dar uma apertada aqui e ali, mas ainda assim eu fiz em 3 vezes mais rápido, 5 vezes mais rápido. E outra, a patinada da primeira vez. A hora que ele acerta, daqui a 6 meses, quando pintar o seu calendário novo, coisa assim, você só joga ali, ele já vai cuspir a resposta para você. Sem você ter que ficar fazendo todos esses apertos de novo, né? Então, exatamente. Professores, vocês que estão fazendo o seu calendário agora, das suas disciplinas, fala, vou ter que pegar o do ano passado. Às vezes a estrutura das aulas são as mesmas, você só vai ter que mudar as datas, né? Imagina você abrir o calendário, ir lá no documento de texto, mudar data por data, ver se cai certinho, ver se não tem feriado. Faz um prompt. Ele reescreve tudo ali pra você. Exato. Pronto. Acho que esse é e o Claude, especialmente, para essas coisas, ele é muito potente, né? Sim. Melhor de longe de todo mundo. Exato. Né? Agora ele tá com um Cloud Code, né? Sim. Que estão elogiando pra caramba. Não fui dar uma olhada ainda, tô só mexendo nessa atualização que o Sonnet recebeu. Mas só elogios, gente. Cláudio Códigos, olha, tá dando um baile. Ele antes disso já estava com desempenho muito bom. A gente falou que como o mercado todo está elogiando as capacidades de código mesmo do Claude em comparação com os outros todos os modelos aí de fronteira,
Eles lançarem agora um produto mais voltado para isso, primeiro, era óbvio. E segundo, que bom que eles fizeram isso, porque eles vão redobrar os esforços dele, desempenho. Existem empresas que têm isso como produto. Tem aquela Devin, tem a Cursor também, tem algumas que estão fazendo coisas assim. Então o Claude parece bater meio de igual para igual com isso. E eu fiz um teste. Esse é o problema de você não ser programador, né? Você faz um teste e fala assim, escuta, escreve esse código aqui, ajuda pra mim isso aqui, que eu preciso usar pra depois. Ele faz o código e fala, tá bom, depois eu vejo se funciona, né? Mas, aparentemente, a precisão dele acaba sendo maior do que a da concorrência mesmo. E pra isso, coisa que mexe com estrutura. Eu falei da planilha semana passada, vou jogar aqui um PDF, uma imagem, você reconhece o texto, pega esse dado, joga no planilhão pra mim, por favor. Ele joga. Joga. A saída disso é um pouco complicada. Eu falei, exporta pra mim um Excel. Ele falou assim, tá bom. Aí ele exportou um ponto .rtf. Eu falei, isso é um RTF, eu quero um Excel. Ele, pô, pode crer, um XLS, né? Tá aqui. Aí ele exportou um ponto .md, que é o Markdown. Então isso ele ainda é meio burro. Mas ainda assim, o resto, o corpo mesmo ali do conteúdo, isso funciona, ele manda muito bem. É isso aí. Agora tem o ChatGPT 4.5. Tá saindo do forno aí. Olha que briga boa que vai ser, né? Essa atualização do Claude aí, ele dá uma turbinada no reasoning, né? No DeepSync e tal. Saiu agora, né? Preciso mexer mais nele, dar algumas tarefas mais elaboradas, assim, pra ver como é que ele tá se saindo, que realmente eu quero explorar mais. E comparar depois com o GPT quando sair o 4.5. Sim, a OpenAI falou que o 4.5 vai ser o último modelo deles que não vai ser um modelo de raciocínio. Que é esse que o modelo, ele faz a resposta, aí ele lê a resposta, analisa, faz de novo, pesquisa na web, traz coisa complementar, eles chamam de inferência, né? Quanto mais tempo ele passar fazendo inferência, melhor é o resultado. Então, todos eles, você vê o DeepSeek R1, estourou porque era isso, tão bom quanto o ChatGPT, só que era o modelo aberto. O ChatGPT acabou de liberar nessa semana, para quem assina o plano Plus, o plano educacional também, e não o plano Pro, né, o de $200, aquele Deep Research, que passa meia hora fazendo uma pesquisa e formulando a resposta para você, para dar um formulário mais bacana, coisa assim, acabou de liberar. Liberaram também, aumentaram para quem paga os $200 por mês, eles aumentaram para acho que 120 pesquisas por mês, o que é um absurdo de volume para fazer. Perplexity, né, como a gente já comentou aqui, também tá com uma coisa assim. E o pessoal da Anthropic falou, o 3.7, ele vai... Aí é como eles contam a história, né? É tipo o cérebro humano. Tem tarefa que você recebe a pergunta, você já responde, que você não precisa ficar raciocinando. Tem tarefa que sim. O modelo vai fazer a mesma coisa. Com base no que você vai perguntar, ele vai inferir. Você tem que pensar muito a respeito de uma coisa. Se não precisa pensar tanto assim, ele pode só te dar a resposta. Dá para escolher também, se você quer que ele pense mais ou não. Na API, controle de quanto tempo ele vai passar pensando, porque consome token adoidado, né? Acaba saindo caro quando você usa a API. Mas todo o mercado está migrando para esses modelos de raciocínio, não só o grande modelo de linguagem. E aí é o estágio, o próximo mesmo, para análises mais úteis com o consumo de dados. Fica meio irrelevante. Os dados foram treinados até outubro de 2023. Tá, mas ele acessa a internet, tanto faz de quanto que está o dado no modelo, porque o resto ele vai atrás sozinho, encontra e mastiga para você, né? Então, se familiarizar com o melhor jeito de tirar proveito de modelos de raciocínio, agora é a nova lição de casa, porque esses são a evolução já dos grandes modelos de linguagem. E quero agradecer muito o Elzo Brito, que fez os testes, mandou pra gente os arquivos aqui. Você deu uma olhadinha, Marcos, no material dele? Sim. Foi o do Grok também, né? Isso, a gente colocou o Grok na jogada. Tinha recém saído o 3, né? Sim. E vale destacar que o Grok tá indo muito bem. Eu acho ótimo, né? Quanto mais concorrência, todo mundo se esmerando em trazer coisas legais. Mas o pessoal fica muito ainda nas gratuitas. Às vezes as gafes são maiores mesmo nas gratuitas e não refletem aquilo que o modelo pago, né, que é bem pago, né, que custa bem caro, traz. Então, é mais um aperitivo, dá pra dizer assim? Eu acho que o pago é mais um aperitivo mesmo. Agora, o bom mesmo, para otimizar e para gerar mais resultados, ainda mais quem trabalha com uma quantidade grande de dados, realmente os modelos pagos aí dão um show.
Sim, e uma dica aqui de dia a dia para quem está no ecossistema da Microsoft, agora no Copilot, mesmo o gratuito, dá para usar o Copilot Voice e o Think Deeper, que é o modelo de raciocínio, e mesmo no gratuito é um acesso ilimitado ao modelo O1 de raciocínio da OpenAI. Então, eles expandiram isso, tinha um limite que era bem pesado, e agora já dá para usar aí mais liberado. Eu vou deixar os detalhes aqui, mas é um bom ponto de partida, eu acho, para quem quiser dar uma fuçada nesse tipo de coisa. Talvez pelo sistema da Microsoft, mesmo não pagando o Copilot de $20 por mês, o Pro, já dá para você entrar e ver qual é. Estamos falando de LLMs, né, generativas de texto e chats, né, mas imagens também realmente estão melhorando muito. Eu já não estou mais acompanhando tão de perto assim as principais, não sei qual que é a melhor no momento, mas se vocês trabalham com imagens, vídeos e querem mandar um feedback pra gente, comentar, querer que a gente explore um pouquinho mais esse assunto, manda uma mensagem para mim lá no Telegram, @BiaKunze, pode mandar lá suas impressões, seus prints, né, os seus resultados aí dos seus trabalhos, os seus comentários, e mandem para o Marcos também, que a gente comenta aqui. Tem os perfis dele, tem a página lá da Gigahertz, então fiquem à vontade para mandar suas opiniões, tá bom? Exatamente, para mim é MVC Mendes, lá no Instagram e no Threads também. Para imagem, é engraçado que as pessoas perderam um pouco de interesse, né, pela geração de imagem a partir de texto, que foi um brinquedo muito interessante lá no começo, mas acho que, especialmente que o DALL-E da OpenAI tá parado no tempo, eles estão aí para apresentar um novo, mas o DALL-E é bem ruim. Hoje em dia ele é bem ruimzinho, ficou né? para trás, né? Ficou, Então quem tá no topo, quem gera o melhor modelo hoje é um chamado Imagen 3.0, que é do Google, né, da DeepMind. E é coladinho nele é o Recraft, que eu até cheguei a falar aqui sobre ele. Esses são os principais aí, mas para quem estiver usando no dia a dia, conta pra gente, que acho que é uma coisa que a gente faz tempo que não explora, pode ter utilidades aqui, né? Agora, para encerrar o episódio, a gente tinha dado o spoiler, o teaser, que a gente ia comentar nessa semana, de um estudo que a Microsoft fez, que tentou investigar o impacto do uso de IA generativa no raciocínio crítico. Eles fizeram uma pesquisa autorrespondida, já falo aqui sobre qual foi o procedimento, né, como é que eles usaram essa metodologia para medir, investigar, mas medir basicamente a redução em esforço cognitivo e também na confiança que as pessoas têm no próprio taco e nas IAs também, conforme elas estão usando mais IAs no dia a dia. Então foi um estudo que, com 319 pessoas que trabalham com atividades que envolvem conhecimento, elas relataram quase 1.000 exemplos de uso de IA generativa no dia a dia, e foi uma pesquisa que investigou isso nos aspectos de conhecimento. Então, você conseguir puxar as ideias por conta própria, você ter o domínio sobre o que você já viu para conseguir puxar por conta própria, compreensão também, dizer que você entendeu, demonstrar que você entendeu as ideias, aplicação, pegar uma ideia para você pelo menos planejar ou já colocar em prática mesmo, analisar o contraste e relação também entre as ideias, síntese, você combinar as ideias e também avaliação, julgar as ideias com base em vários critérios lá. Isso é o pensamento crítico com base em um outro estudo mais antigo que hierarquiza essa parte de conhecimento dessa forma. Eles falam, tem outro jeito, a gente escolheu esse aqui, beleza, vamos seguir, né? Então eles fizeram isso e a conclusão deles, eu tô pulando já para a conclusão para a gente poder discutir aqui a respeito do estudo, foi que, basicamente, quanto mais a pessoa usa IA, maior é o impacto ruim na capacidade de pensamento crítico e na autoconfiança em relação às pessoas que não usam IA para tarefas que envolvem trabalhar com conhecimento, né? A gente, na semana passada, comentou que a gente não gostou muito de alguns aspectos desse estudo. Então, esse é o panorama, né? Coloquei aqui, tentei colocar do jeito mais neutro possível, mas dito isso, primeiro, se tiver alguma coisa sobre a metodologia que você queira complementar, manda bala, senão a gente pode já começar a falar sobre o estudo em si. Não, vamos lá. Então, gente, eu acho que tudo depende. Eles falaram só que são trabalhadores do conhecimento, né? Mas o que? São estudantes, são pós-graduandos, pesquisadores, produtores de conteúdo. Não detalhou muito isso. E seria importante detalhar, porque o estudante padrão, ele quer usar IA meio que motivado pela preguiça, né? Pela lei do menor esforço. Vocês concordam? Concordam comigo, né? Vamos falar a verdade.
O jeito que eu uso para estudar é muito diferente do que o estudante realmente quer. Ele quer ficar livre daquilo lá o quanto antes. Então ele vai lá, joga as perguntas lá, o chat GPT responde, ele copia, às vezes não dá nem uma editadinha básica lá na resposta e entrega pronto. Aí realmente esse tipo de uso dá para dizer que está tornando os humanos mais burros, sim, tá? Agora, depois de tudo que vocês ouviram aqui no Área de Trabalho, esses 140 episódios, tanta coisa que a gente falou, eu posso atestar aqui que eu estou estudando de uma maneira muito mais eficiente, eu estou tendo um desempenho melhor, minha memória melhorou muito, eu retenho mais facilmente as informações quando eu converso sobre elas, né? Então, eu continuo tendo as minhas anotações, os meus blocos de notas, então eu estou sempre anotando e adicionando as minhas conclusões com as minhas próprias palavras, em complemento ao que a IA muitas vezes sintetiza para mim. Ela acha uma informação num livro de 600 páginas, né? Por exemplo, falando do notebook LM, né? Então, eu acho que eu tenho um desempenho melhor, as notas são melhores, a memória e a retenção a longo prazo é melhor em menos tempo. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. O que está faltando é educação para a IA. Aí sim. Então, vocês que são ouvintes aqui do Área de Trabalho, com certeza não passam por esse problema. Mas vocês têm filhos, têm sobrinhos, que estão em idade escolar, então vocês também têm um papel aí para educar essa moçada a usar a IA do jeito certo, viu? O que você acha, Marcos? Eu acho... Teve um momento do estudo, eu estou tentando achar que o parágrafo exato que eu fiz essa substituição, eu fiz na sala de espera do médico, eu devia ter marcado de algum jeito, eu não marquei. Mas eu substituí IA generativa por calculadora no parágrafo e ficou ridículo como ficou perfeito e mostrou como aquela frase específica não dizia nada, né? Porque era assim, as pessoas passando a se apoiar mais em calculadoras, elas vão passar a depender menos do raciocínio para que a calculadora execute as tarefas. E eu penso, sim, né? Quem que eu vi esses dias falando? Quem que eu vi esses dias falando assim, né, puxa, que saudade do tempo do ábaco, que tinha as verdadeiras descobertas matemáticas. Claro que não, né? Partindo da premissa de que é uma ferramenta, né? A agenda de contatos não faz você pensar mais nos telefones que você tem que guardar, mesmo os importantes. E a vida, é isso, te livra o tempo para fazer outra coisa. Agora, assim como colar na prova com a calculadora era um problema quando o que estava sendo cobrado de você era raciocínio lógico, você colar na prova hoje em dia com o chat GPT para o seu trabalho é a mesma coisa, é o mesmo problema. Agora, raciocínio crítico, você não ensina impedindo o contato com IA generativa. Raciocínio crítico é uma coisa que você desenvolve ao longo da vida e provavelmente quem for passar a depender do jeito que eu vou chamar aqui de errado, como uma muleta de raciocínio à IA generativa, já tinha falta disso para começo de conversa. O que vai acontecer é que até o output dessas pessoas, sendo ele orgânico ou não, vai melhorar. Ela pode não entender o que ela está fazendo, mas se ela fizer e o trabalho dela depender disso, até aí, que eu entendo que está errado, é um ganho. Né? Então, e o outro ponto, essa pesquisa foi uma pesquisa autoaplicada e autorrespondida. Ixi. O que envolve o quê? Raciocínio crítico, para você fazer direito, né? Então eu não tenho certeza exatamente da conclusão com base na premissa, no levantamento, no método. Volta, depois dessa volta inteira, ao Pessimist's Archive, que qualquer coisa da humanidade vai deixar os humanos mais burros. Não necessariamente, né? A humanidade é muito ampla para você definir dessa forma e já partir da premissa de que coisa nova existe, logo burrice. Não, discordo 100%. E as pessoas às vezes têm um entendimento muito simplista do que é memória, retenção de informações, né? Nas redes sociais a gente vê muito isso. Nossa, eu já não sei mais o número do telefone de ninguém. 20 anos atrás, eu sabia o número de todo mundo de cor. Nossa, que bom. Aí reduz isso ao fato das pessoas estarem mais burras. Tá, você não memoriza o número de telefone mais hoje, mas você memoriza um monte de senha para um monte de serviço, né? Então, não é bem assim, tá?
A gente está mexendo com informações mais complexas hoje. Não vai surgir um novo Niels Bohr, um novo Einstein, porque hoje as equipes que trabalham com as novas descobertas científicas são gigantescas, tá? Tem sempre um chefe lá, mas não vai ter um grande gênio que sabe tudo e que vai descobrir coisas novas. Não, hoje o mundo mudou, o raciocínio está mais complexo. É natural que nós nos tornemos complexos também. E as nossas necessidades hoje vão muito além de simplesmente memorizar o número de telefone da casa da mãe, né? Uhum, exato. Você não está mais... resumindo, você não está mais burro porque você não sabe o número do telefone da sua mãe de cor, não, tá? Fique tranquilo. Você está usando o seu HD para outras coisas que podem até acabar sendo mais úteis, né? E esse é um ponto importante. O estudo vai estar aqui na descrição, quem quiser se aprofundar nele pode se aprofundar, e talvez alguém leia e fala, cara, você está falando bobagem, o que eu entendi desse estudo é isso aqui, ó, é por isso que escolheram assim, manda isso pra gente, porque eu acho que esse estudo é importante pra gente discutir. Mas da forma que eu fui entendendo, o que eu entendo é assim, o critério do que significa você aplicar pensamento crítico, ele tá mudando, né? É o que você falou agora há pouco sobre... o que você usava para medir há 60 anos alguma coisa, é impossível medir agora. O que o próprio Attila Indalecio falou aqui pra gente, né? Sobre como a didática estava precisando ser ajustada e que é impossível você dar aula hoje em dia assim como era há 60 anos, né? Isso não apareceu um novo Einstein, um novo Bohr, faz completo sentido. Na época deles, em que se sabia nada, qualquer descoberta era gigantesca. Hoje em dia, a gente já não está no zero, é tudo mais iterativo, tudo mais aos pouquinhos, vai aprofundando, que às vezes tem esses saltos grandes, mas eles também, no cumulativo, né, é isso que faz a diferença. E é isso, né, hoje o que você precisa é de muito mais dinheiro e equipamento e recursos do que antes ter o dia inteiro, sei lá, com uma folha de papel e esperando a maçã cair na cabeça para inventar a gravidade. Eu sei que não é isso que eu tô desejando. Mas então acho que é mais por aí. Então esse estudo, o levantamento é interessante. E é óbvio que existe o risco das pessoas usarem menos o pensamento crítico para se apoiar na IA generativa. Mas eu acho que aqui a culpa não é da IA generativa. Eu sei que isso é muito próximo de falar que a culpa não é das armas, é das pessoas. Eu entendo, né, que cada um usa esse tipo de argumento onde melhor lhe convier. Mas eu acho que o preparo e a forma de você fomentar o pensamento crítico, ele não é nem o papel da IA e nem é culpa dela se as pessoas forem utilizar para isso, né? A necessidade já tinha. Acho que é um preparo meio antes, né? Não confundam construção do conhecimento com bolhas de conhecimento, né? Sim. Quando a gente vê na mídia leiga aí muitos analistas e filósofos falando, não, as pessoas estão mais burras, as pessoas estão preguiçosas, a tecnologia deixou as pessoas mais burras, usa a tecnologia no termo mais amplo possível, né? Todo mundo tá preguiçoso, mas a preguiça é a mola propulsora da humanidade, senão a gente não estaria nem andando a cavalo, a gente estaria andando a pé mesmo, até hoje, né? Então, às vezes o raciocínio das pessoas é muito diminuído, né? E se tende a colocar a culpa na tecnologia, quando há tecnologias benéficas e há tecnologias maléficas quando mal utilizadas. Isso, vale para tudo na vida. E tem só um último ponto talvez sobre isso. No primeiro parágrafo da introdução tem um erro que eu achei importante porque ele apoia uma parte grande do argumento deles nessa base, né? Falando sobre como tecnologias inovadoras geram questionamentos, e isso aconteceu até com a escrita, que foi uma coisa que o Sócrates não gostou. Não é nada disso. Existe Sócrates não gostou. Isso é uma lenda urbana que o Sócrates falou que as pessoas, por confiar demais na escrita, iam parar de lembrar das coisas, iam usar pouco a memória, e isso ia fazer com que a próxima geração fosse uma geração de ignorantes, burros, preguiçosos, que não sabiam de nada porque escreveram ao invés de lembrar. Isso não foi o Sócrates que falou. Tá no livro do Platão, em que nesse livro ele escreveu conversas imaginárias entre Sócrates e um deus, e foi o deus que falou isso, e no livro tá tirando sarro da burrice do deus.
falando que as pessoas vão ficar mais burras porque estão escrevendo, né? Então, o primeiro parágrafo do estudo, se apoiar numa coisa que tá errada, se ele tivesse usado IA, talvez tivesse ficado certo. Mas isso me pega. Ai, pois é. Mas é claro que a gente, de novo, né, quer saber de vocês, especialmente quem leu e fez sentido e concordou. Não é porque eu e a Bia não gostamos desse estudo, a gente achou alguns furos que a gente entendeu como furos aqui no estudo, que tá errado. A gente pede pra vocês, especialmente quem discorda, mandar pra gente, porque eu acho que isso pode ajudar mais gente a, não é descobrir o que pensa, mas tentar navegar na dicotomia entre uma coisa de fato poder deixar as pessoas mais preguiçosas, mas não significar que é o fim da humanidade, porque não é um tamanho para todo mundo, né? Existe uma vastidão de mentes, né? Aquilo que é a redação da escola para falar o que você achou do livro tal, né? Ninguém se importa com o que você achou do livro, mas é para você aprender a construir um raciocínio lógico, defender as ideias, planejar. Exatamente. Né? Então acho que é por aí. Exatamente. Saber usar suas ideias, saber organizar o seu raciocínio. Acho que isso está em falta hoje em dia, mas de forma nenhuma as LLMs comprometem isso, não, tá? Exatamente. Bom, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/140. Ou dá uma espiada nas notas aqui do episódio no seu app de podcasts. Obrigado a ExpressVPN e Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. A você que vai lá tirar um minutinho do seu dia para deixar um coraçãozinho, um joinha, uma estrelinha na sua plataforma de podcasts, recomendar talvez aqui esse episódio para alguém, caso você tenha curtido e tenha pensado numa pessoa enquanto a gente conversava por aqui. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar a gente a fazer sentido desse mundo doido para ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer esse projeto maravilhoso, organizando esse mundo doido, nossos patrocinadores que viabilizam ele, e vocês, ouvintes, sempre mandando dicas, sugestões, comentários, prints, áudios. E aqui eu reforço, mandem o seu feedback nos assuntos que nós comentamos hoje, falem aí dos seus livros digitais, como é que vocês estão gerenciando os seus livros, vão continuar usando o Kindle, como é que vocês enxergam a posse, a propriedade de conteúdos digitais hoje em dia, biologia molecular, enfim, todos os assuntos aqui que nós discutimos, a gente quer saber também de vocês que estão colocando em prática todos esses conhecimentos e essas dicas que a gente deixa, ajudando mais e mais pessoas a adotarem essas ideias e inspirá-las a usarem no seu dia a dia também. Isso aí. Quem quiser falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência e também o A Fonte. Para a Lura, eu apresento o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa. No fim de semana passado, sobre o fim do AI PIN. Na disputa pelo futuro da tecnologia, o telefone segue invicto. Mas que bom que tem gente tentando coisa nova. O link vai estar na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.